Oi, eu sou a Cris e hoje a gente vai gravar uma receita de salsicha vegetal caseira. Fica comigo pra ver como é que se faz essa delícia. Oi, eu sou a Cris. Vou usar cogumelo, né? O que eu vou fazer? Um pouquinho mais pra frente. Não come proteína? Tá nessa situação. Eu sempre esqueço que eu tenho que dar um tempo. Eu sou afobada. O que a gente vai precisar para fazer essa receita? Aqui eu tenho 2 xícaras, que nem essa, tá? São 200 gramas no total, de grão de bico já cozido, ou então de feijão branco. Dá certo com outras leguminosas? Dá, mas por que o grão de bico ou feijão branco? Por causa da cor. Fica uma cor mais neutra, então a gente consegue também ficar com a salsicha mais bonitinha. Mas se quiser... Com lentilha fica aquela salsicha verde. Se quiser fazer com lentilha, se quiser fazer com soja, dá certo também, né? O importante aqui é só saber que são os 200 gramas já do grão cozido. O que eu fiz? Esse grão aqui, eu dei uma aquecida nele para poder esmagar mais fácil. Tá, então eu vou fazer isso aqui com o garfo, mas se for fazendo uma quantidade maior, vale a pena colocar num processador, ou quem não tiver, né, no liquidificador, para ficar mais fácil de esmagar tudo de uma vez só. Eu confesso que estava preguiçosa para cozinhar o grão de bico, então eu tô usando o grão de bico já pronto. Parece aquelas mulheres dos documentários norte-americanos. Eu confesso que estava com preguiça de fazer o grão de bico em casa. Então eu comprei. Então aquelas vídeos preto e branco. Você ainda cozinha grão de bico em casa? Exatamente. Mas enfim, aqui eu tô esmagando, então, assim, não tem problema se ficar alguns pedacinhos ou se ficar mais inteiro. Mas é mais pela questão da beleza, da estética dessa receita. O legal dessa salsicha é o seguinte, como ela é feita à base com a leguminosa, que é o grão de bico, enfim, feijão, né, alguma leguminosa, continua sendo uma fonte de proteína e também uma ótima fonte de ferro. E como é uma receita que vai ingredientes que são, né, caseiros, enfim, minimamente processados, é algo que a gente pode consumir com uma boa frequência. Então, quem gosta, por exemplo, de jantar mais no estilo de lanche, dá para colocar no pãozinho essa salsicha, né? Colocar a saladinha ali e consumir, ou num sanduíche. Então, ao contrário da maioria das salsichas vegetais, que infelizmente, querendo ou não, são alimentos industrializados, muitas vezes ultraprocessados, essa daqui é uma opção que a gente poderia consumir sem problema nenhum no dia a dia. Dá pra também pegar aquele molho de tomate caseiro que já ensinamos no canal também, fazer aquele dogão. Exato. Tem maionese de cenoura. Ou tofu peri também, fica bom pra quem gosta de algo mais suave. Sim, ó. Perguntaram no canal lá também se aquela maionese de cenoura dava pra fazer tipo salpicão ou salada de batata usando ela. Eu faço direto quando eu quero fazer o meu churras, né? Eu vou lá e pico a batata cozidinha, misturo, aí vou colocando ali temperinho verde, sal, enfim, cenourinha picadinha, cozida. Faço aquela salada de batata, salada de maionese que a gente chama aqui no sul. Bem tranquilo. Passar no pãozinho, deixar torradinho, fazer tipo um pão de alho também. Tipo, aquela receita realmente é muito versátil, então eu vou deixar as 2 receitas, do molho e da maionese de cenoura, que dá pra fazer o dogão depois desse. Muito bem. Salsicha. Eu esqueci que eu tinha que aquecer uma aguinha, então eu vou lá colocar na panela uma água e já vem. Batata frita, lembrando que conta como salada, né? Porque batata é um vegetal do grupo dos cereais e tubérculos, portanto, conta como uma fonte de, principalmente, carboidratos, então é bom ter cuidado, que é na salada. Bem. Uma coisa importante, vou tapar aqui para não fazer propaganda da marca, mas uma coisa que me perguntam muito é sobre a questão de poder consumir ervilha, grão de bico, feijão que já estão cozidos, tá? Que nem eu falei, aqui o meu grão de bico, por motivos de preguiça, foi aqueles prontos, né? Aqueles em lata, aqueles em vidrinhos que a gente chama de conserva. Como é que eu sei se é uma boa opção?
né? Se ele realmente não é um ultraprocessado. Eu vou lá nos meus ingredientes e o primeiro lugar aqui que aparece tem que ser o grão que eu tô buscando, né? Ah, grão de bico, ervilha, feijão, enfim, né? A leguminosa lá que eu tô procurando. E tem que ser seguido somente de água e sal, que é para saber que é uma conserva, uma salmoura. Se tiver qualquer outra coisa, acidulante, ácido cítrico, corante, não sei o que lá, BTH, não sei o que lá, tente evitar de consumir. Né? Uma coisa que eu não entendo é por que eles, essas coisas em conserva, eles colocam conservante. Se a água e o sal já é para conservar, eles colocam. Porque daí, ó... Sim, dura muito mais. Eternamente, né, o negócio. As baratas e os enlatados vão durar mais do que a gente. Enfim, voltando. Então, 2 xícaras aqui de grão de bico esmagadinho, né? Como eu falei, eu dei uma aquecida para ficar mais fácil de esmagar. Quem cozinhou na hora, já aproveita, já esmaga, que é mais fácil, coloca no processador ou no liquidificador. Vou colocar aqui uma colherinha de chá de sal, tá? Sal a gosto? Sal a gosto. Tenta não exagerar, claro. Aqui eu tenho páprica defumada. Quem não tem páprica defumada, pode ser fumaça líquida, fumaça em pó ou tofu defumado, tá? A fumaça líquida e a fumaça em pó na mesma quantidade da páprica defumada. E o tofu, né, como ele é sólido, cerca de 50 gramas no máximo, esmagadinho, também ajuda a colocar aqui o sabor e dar uma textura melhor na salsicha. Eu vou colocar aqui, aproveitar minha colherinha de chá, vou colocar... vou dar uma misturadinha, vou aos poucos, tá? Misturando aqui. E uma coisa também, por questões estéticas, que eu vou colocar aqui na salsicha, é o colorífico, ou o famoso coloral. Não sei se tem um outro nome para isso. Urucum, isso. Eu vou colocar também aqui uma colherinha de chá, como eu falei, para dar mais cor alaranjada, avermelhada, tá? Nada mais do que isso. Quem não tiver, não tem problema. O mais importante é a páprica ou a fumaça líquida, a fumaça em pó, enfim, ou tofu defumado, porque a defumação é o que dá aquele saborzinho característico, né, de salsicha, bacon, enfim, esses alimentos processados. Então, tô misturando aqui. Vou dar uma provadinha, né, pra ver se o sal tá bom. Outra coisa também, tem gente que gosta de colocar alho picadinho, coloca orégano, às vezes tem manjericão na horta, enfim, não tem problema nenhum, isso não muda, né, a textura da salsicha, enfim, vai deixar ela mais temperada, mas é claro, é questão de sabor, né, talvez roube um pouquinho desse sabor mais defumado que a gente tá esperando aqui com a páprica, né, na hora que eu provo. Tá bom? Tá aprovado por mim mesmo, não? E agora, vou fazer o seguinte. Pra que essa salsicha ela tenha uma liga, eu preciso colocar alguma farinha, tá? Aqui eu vou usar farinha de trigo, a branca, pode ser integral. Pra quem quiser a versão sem glúten, é só substituir por ou amido de milho, ou polvilho azedo, ou polvilho doce, tá? Muda também não só o sabor, então a gente tem que cuidar que normalmente o amido de milho e o polvilho doce deixam um sabor neutro, então não roubam, né, a característica ali da páprica, como eu tinha comentado, do defumado. O azedo, ele deixa aquele sabor mais de queijo, né, então quem se incomoda com esse sabor mais azedinho de fundo, testa lá o amido ou o polvilho doce, tá? Mas por textura, os três dão certo igual. Quando a gente coloca algum polvilho ou amido, a salsicha ela tende a ficar um pouquinho mais elástica, tá? Ela lembra um pouquinho mais aquele aspecto da salsicha industrializada. Com a farinha de trigo, tanto a branca quanto a integral, ele fica uma massa um pouquinho mais densa, né? Então não fica aquela salsicha mesmo, fica um pouquinho mais durinha. Não muda, né, a característica nutricional, enfim, fora a questão do glúten que eu falei, continua sendo uma opção para o dia a dia sem problema nenhum, tá? Então, só para saber que é possível tornar essa receita versão sem glúten, tá? Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos, a cada 1 xícara do grão, eu coloco 2 de farinha, tá? Mas é importante ir mexendo aos poucos para perceber se a massa não vai ficar muito seca, porque às vezes eu cozinho um pouco mais ou um pouco menos do grão, ou até a marca que eu comprei, né, da leguminosa que tá pronta, também vai mudar, e às vezes eu colocar toda a farinha de uma vez só pode fazer com que eu tenha que ir lá e colocar água, e aí perde de novo ponta, e vai colocando, né?
Aliás, quem errar na mão, precisar colocar um pouquinho de água para dar aquela modelada, fica bem à vontade, não tem problema nenhum, tá? Só cuidando para não ficar muito líquido, porque senão depois ela não pega a liga que a gente espera para fazer a salsicha, tá? Ó, tem muito cara de carne moída quando tu faz bife de hambúrguer. Sério? Se você fazer bife de hambúrguer desse jeito aí... Dá pra fazer, bem tranquilo. De bife de hambúrguer. Vamos ter que fazer uns hambúrguer aqui nesse canal. Ó, vou colocar as outras 2 colheres então. Então, no fim, eu coloquei 4 colheres de sopa, 2 colheres de sopa de farinha para cada 1 xícara aqui do grão, tá? Mas lembrando de ir aos poucos e testando para não dar ruim na hora de fazer a textura da massa. Aquele queijo de batata que tu fez no canal, ele chega a uma textura que tu consiga cortar ele como se fosse queijo. Colocando um pouquinho mais de polvilho naquele queijo de batata do canal e deixando na geladeira, ele fica sólido, tá? Aliás, aquele próprio queijo lá, ele já dá uma solidificada, mas não chega a ficar tão firme, né? Então tem gente que coloca. Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora, tá? Vou provar de novo a minha massa, ver se não precisa de um pouquinho mais de sal. A princípio, não. Tá? O que é que eu farei agora? Voltei, né? Já era de se esperar. Eu vou usar o papel alumínio para fazer o modelo né? Fazer a forma, digamos assim, da minha salsicha. Quem não tiver essa opção, dá para testar com papel manteiga, não é tão simples assim. E uma terceira opção é usar aqueles filmes, plástico filme, que a gente usa para embalar, né? Para cobrir a comida. Aqueles que vendem no mercado, que é o famoso PVC. Só muito cuidado, porque assim, tem que ser uma marca que foi testada, tem que ler na embalagem, né, se seguiu ali os procedimentos de segurança, de teste. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil tem algumas marcas de PVC, de plástico filme, que acabam, quando em contato com o calor, né, ainda mais se está ali com o alimento, liberando algumas substâncias que são tóxicas a longo prazo, tá? Então, por isso até que eu vou usar o alumínio aqui, mas lembrando que não é proibido, enfim, vai dar certo também usando esse plástico. Porém, muito cuidado com a questão da segurança, né? Uma ideia boa é comprar direto aqueles plásticos de colocar frango no forno que tem pra vender. Tem uns plásticos que exatamente pra colocar frango e carne no forno. Aí esse plástico aí dá pra usar porque ele aguenta 600 graus, lá, sem problema. Muito obrigada pela contribuição. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, encontrar primeiro o lado que brilha mais do meu papel alumínio, que é o que vai ficar em contato com o alimento, né, que é o que vai acabar trazendo mais calor, tá? Então, ó. Normalmente é o lado de fora do rolo, é o lado que brilha mais. Pra mim, às vezes, é até difícil eu ficar olhando e pensar assim, não, os dois estão brilhando igual. Enfim, vocês entenderam, né? Tá tudo certo, é isso aí. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou modelar agora, tá? Então, assim, uma panela grande, dá pra fazer a salsicha grande, enfim, como a minha é pequena, eu vou tentar não me, né, passar muito no tamanho. Mesma coisa também, dá pra fazer mais ou menos pela medida do tamanho do pão que vai usar, né? E aqui eu tenho que deixar essas bordinhas, por quê? Porque a ideia é enrolar, tá? Vou tirar depois esse pedaço e aqui eu vou ter que dar uma dobradinha como se fosse literalmente um salsichão, enfim, uma salsicha, né? Para que ele não fique daí em contato direto com a água, né? Senão ele acaba ali se abrindo e virando uma paçoquinha. Então aqui eu vou dar uma voltinha generosa. Tá. Se é um pouco maior também, vira uma mortadela. Exato. Uma mortadela. Dá pra fazer muita coisa, né? Que loucura, gente. Tá, eu vou fazer esse aqui. Eu vou fazer todos, tá? Porque aproveitar que a água tá ali. Eu vou. E aí o tamanho, assim, bem tranquilo. Tipo, dá pra fazer maior, menor, o tamanho que quiser, como eu falei. Só lembrando que como a gente vai levar depois pra ferver, né, na água, fazer o cozimento... Se fizer muito grande, vai demorar um tempo maior, tá? Mas fora isso, não é um problema nenhum, só deixa um tempo maior e tá tudo certo. E, por exemplo, as pessoas falam que a alimentação vegana, vegetariana, sai cara. O quilo da carne mais barata tá custando R$27. Não,
O quilo do Não dá. grão de bico, a gente viu, a gente comprou meio quilo por R$7. Então, no caso, 1 quilo daria R$14. Metade, mais ou menos, do preço da carne. Mas no mercado aqui em casa, meio quilo é 5 pila. Meio quilo de... Grão de bico? Mais barato ainda. Sim. Tá quase mais barata que o feijão, às vezes, né? Daí vai ter alguém que diga, mas não é a mesma quantidade de proteína, de grão de bico. É, mas é que assim, né? Uma coisa que eu acho importante a gente pensar é que proteína é uma coisa superestimada, né? Galera enlouquecida por uma proteína, a maioria das pessoas consome no Brasil, né, mais proteína do que precisa de fato. E a grande questão, às vezes, não é nem pelo risco de consumir mais proteína, né? Porque querendo ou não, a proteína animal, ela vem com uma quantidade de gordura saturada muito grande, né? Isso, querendo ou não, tem um perfil mais inflamatório. Então, acaba sendo um risco maior para a saúde. Não pela proteína, a princípio, que a gente saiba, mas muito pela questão do tipo da gordura que vem. E quando a gente tem uma proteína vegetal, as pessoas ficam com medo porque tem quantidade de carboidrato, mas tem muita fibra junto, tem vitaminas, tem minerais. Então é uma forma também da gente conseguir enriquecer mais a alimentação, né? Não só com a questão da proteína. Então, beleza, estamos aqui. O que eu vou fazer com as minhas salsichas agora? Então, deixei a minha água fervendo aqui enquanto estava fazendo. Mentira, tive que parar no meio do caminho porque eu esqueci. Vou deixar ali, largar minha salsicha. E eu vou deixar cerca de 10 minutinhos fervendo aqui. Depois eu vou esperar dar uma esfriadinha, tirar a água e vou desembrulhar para ver como é que fica, tá? Segredo muito importante. Dá para consumir ela depois assim, já cozida, nos 10 minutinhos? Sim, né? Porque a gente só tá tentando, na verdade, fazer o cozimento ali da farinha, que vai ajudar a dar essa textura da salsicha. Mas para ela ficar gostosa mesmo no cachorro quente, o segredo é colocar um fiozinho de óleo na frigideira e dar uma tostadinha nela. Aí ela já aquece, já fica douradinha, e daí já coloca ali molho, maionese de cenoura que a gente falou aqui no canal, põe no pãozinho, enfim, batata palha, o kit completo do cachorro quente, tá? Então a gente vai marcar 10 minutinhos e depois a gente volta daí pra ver como é que ela ficou. Vamos torcer pra dar certo. Bom, deixamos 10 minutos fervendo, então, as salsichas, né, como eu comentei. Lembrando que não faça como eu, que saiu pegando o negócio quente da panela, tá, gente? Escorre bem a água, joga numa água fria, que nem o Anderson falou, deixa dar uma esfriada e depois tira. Aqui eu tô ansiosa por causa do canal, então, ó. Aqui acabou pegando um pouquinho de água, porque eu não torci bem as pontinhas, tá? Então tem que cuidar isso até pra não desmanchar. Mas, ó, textura... Tá, ficou do jeito que eu coloquei aqui, marcou a pontinha como uma salsicha, né? E eu vou cortar ela pra vocês verem como ela fica. Ficou uma salsicha perfeita? Não ficou? Ah, tá. Anderson, dá licença. Ah, mas que coisa. Jeito de salsicha. Ó. Tá. Ela fica assim. Como eu falei, ela fica com a textura um pouquinho mais borrachudinha, por causa se for o polvilho, amido, enfim, né? Aí que com a farinha de milho ela fica um pouquinho mais pesadinha. Como eu comentei, uma dica legal, ficar mais gostoso, coloca na frigideira com um pouquinho de óleo, dá uma tostadinha, uma douradinha nela, e daí vai lá e monta o teu cachorro quente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like, de comentar. Ativar o sininho. E é isso. Nós nos vemos na próxima. E, ó, salsicha vegana. Vou comer. Gostinho de grão de bico defumado.